Havendo core sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª reunião ordinária. Solicito a leitura da pauta. Quer dizer, da ata, gente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Umburatiba, Minas Gerais. Ata da reunião ordinária número 06/2025. Aos 21 dias do mês de maio de 2025, às 19 horas, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Umburatiba, Minas Gerais, situada na Praça José Gomes Farias, número 92, Centro, nessa cidade, os vereadores para a realização da 6ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Joenilson Santos Machado. Presentes os vereadores Adolfo Ferreira de Souza Júnior, Adriano Alves Brito, Anita Angélica de Brito Souza, Ednício Paixão Marinho, Florisvaldo José de Almeida, José Antônio Ferreira, Marcelo Santos de Almeida e Ricardo Braga da Silva. O presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi colocada em discussão e não havendo manifestação 5 de maio de 2025, estando o executivo da gestão anterior descumprindo a determinação da lei. Também foi mencionado que contas de governos anteriores que foram rejeitadas nessa casa devido ao descumprimento da lei. Explica que, devido a essa dívida, o município se encontra em dificuldades e que o prefeito atual, por várias vezes, comentou em renunciar do cargo, devido a essa dívida, que aproxima 7 milhões de reais. Frisa a difícil situação encontrada, mas a população tem que ficar a par da situação. Esclarece que dessa dívida foram pagos apenas R$1.212.000, e isso está impossibilitando o gestor de trabalhar, pois são inúmeras demandas, por exemplo, o reajuste de salário dos servidores. Diz que os servidores devem ser valorizados cada vez mais para que possa contribuir no desempenho das suas funções. Diante da real situação, o gestor deve tomar devidas providências. Pede desculpas caso alguém se sinta ofendido por expor a situação, mas é obrigação do representante do Legislativo, dos vereadores e toda a população inteirar-se da realidade do nosso município. O presidente deixa à disposição dos nobres colegas todo o relatório recebido. Em seguida, o vereador Adriano fala do valor excessivo da dívida e diz que deve ser tomada medidas cabíveis para essa situação e, como fiscais do povo, deve saber como essa dívida foi contraída, pois os munícipes não têm culpa e não podem pagar por isso. Fala que deve haver sempre fiscalização em todos os setores para evitar gastos, por isso está afetando as áreas essenciais, que é a educação e a saúde. São muitas as cobranças, como salários defasados, muitas questões de saúde sem ser atendidas no município, e isso deve ser providenciado. O mesmo fala que, diante de tudo o que está acontecendo, propõe que talvez fosse o momento de fazer um concurso público para que diminuísse as cobranças de emprego, pois imagina que parte dessa dívida tenha sido com contratações desordenadas durante o ano político. E com o concurso vai tirar a responsabilidade e contratar pessoas para cargos desnecessários, pois o município não está em condições de gerar gastos. Em resposta, o presidente diz discordar do concurso, pois acha que deveriam terceirizar alguns setores. Isso sim iria diminuir gastos para a gestão e valorizar os servidores efetivos. O vereador Ricardo comenta que o vereador Marcelo, no que diz respeito aos gastos, pois tem situações que o prefeito nem sabe o que está acontecendo. Acham desnecessário uma máquina, uma caçamba ir para a zona rural com funcionários para trabalhar, uma vez que poderia disponibilizar um carro pequeno para levá-los e já deixar os carros grandes no local. Se acaso quebrar alguma peça, o prejuízo será maior, sem contar com o consumo de combustível. Discorda de vir um ônibus com 4 pacientes para Umburatiba, para consultas em Teoflotone, depois voltar outro ônibus para buscar os mesmos em Umburatiba, sendo que deveria ter trazido em um veículo pequeno.
São transportes que geram mais gastos e isso pode ser evitado. Diz estar para ajudar a administração no que for preciso. O presidente finaliza a fala, agradecendo a presença de todos e os deseja uma ótima noite. Discussão de matérias não houve, palavra livre e ausência, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, que será assinada por ele e pelo secretário. Câmara Municipal de Muratiba, 21 de maio de 2025. Algo a declarar, a acrescentar na ata? Declaro aprovada. Por favor, a leitura da pauta. Pauta, 7ª sessão ordinária. Primeiro período legislativo. Realização, dia 4 de junho de 2025, às 19 horas. Pequeno expediente. Leitura e apreciação da ata da sessão anterior. Leitura e apreciação do PL de número 05/2025 do Executivo Municipal. Leitura e apreciação do PL de número 06/2025 do Executivo Municipal. Grande expediente, momento da comunidade, oradores inscritos. Wellington Gonçalves Ribeiro, Aldina Sueli Martins, Belarmino Teixeira, assessoria do Executivo Municipal. Ordem do dia, PL de número 05/2025 do Executivo Municipal, que reestrutura o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. PL de número 06/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Sala das sessões em 4 de junho de 2025. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, em especial a Polícia Militar. Sejam todos bem-vindos. Nós temos em pauta hoje, para apreciarmos, 2 projetos de leis, os quais 05 e 06 de 2025, né? O 05 autoriza o Fundo Municipal, reestrutura o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências, e o outro autoriza o 06 de 2025 autoriza o Poder Executivo contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Os 2 projetos, eles entrarão em apreciação na data de hoje. A palavra fica franqueada aos vereadores pela ordem, viu, gente? Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite a todos presentes. Com relação ao projeto de lei do Executivo, de número 06/2025, eu tenho algumas perguntas a fazer, e a primeira delas é a seguinte: considerando que é uma tomada de crédito, e como já disse, o próprio Executivo já relatou em situações anteriores, as situações financeiras do município é crítica, é um projeto que devemos tomar o devido cuidado, né? E, diante disso, eu tenho algumas perguntas a fazer. Se trata de um projeto de lei na qual visa construir, né, moradias para os munícipes de São Pedro do Pampam, do nosso distrito, né? E, diante disso, eu tenho algumas perguntas a fazer. Qual é o plano de ação, né, para esse projeto, né? Se já existe um terreno, né, disponível para a aquisição dessas moradias, né? E quantas moradias vão ser feitas, né, com esse valor, né? E qual o critério, né, que o Executivo vão tomar, qual as medidas, qual o critério vai ser usado, né, para qual critério vai ser usado para poder dar essas moradias aos munícipes. E por que eu faço essa questão e essa ressalva? A gente já viu no nosso município, né, em situações anteriores, né, que em projetos de habitacionais, onde foi disponibilizada moradias para os nossos munícipes, onde a gente viu uma seleção mal feita
E como você pode provar, vereador? Eu posso provar que, inclusive, muitos desses munícipes hoje não moram em suas moradias porque a venderam ou estão alugadas de alguma forma. Então, eu gostaria de deixar essas perguntas para o Executivo, né? E outra coisa, a questão de, talvez vocês não podem concordar, mas todos nós aqui sabemos, né? Não é demagogia nenhuma dizer que nos projetos anteriores de conjuntos habitacionais, onde foi selecionadas pessoas, onde as pessoas não se encaixavam no critério, e foi por indicação, por muitas das vezes, de vereador que compõe essa antiga casa, vereadores antigos, né, que compõem essa casa legislativa. Então, fica essas perguntas aqui ao Executivo e aos demais colegas. Muito obrigado. Nobre colega Edil, Adriano, há oradores inscritos, e nos quais o pessoal da assessoria da prefeitura, eles vão falar após, por ordem, e assim, no que diz respeito ao projeto 06, creio que eles vão falar a respeito. Assim sendo, a palavra continua para algum outro colega vereador que queira falar. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se temos as coisas que mais preocupam e me preocupam, hoje ver as pessoas em São Pedro ficar peregrinando. Eu tenho uma casa velha lá, quase caindo, e as pessoas todos os dias vão me implorar para poder achar um jeito de eu arrumar essas casas para ele, dar lugar, 300, 400, gente, a casa não tem banheiro, nós dá um jeito. Gente, a casa está caindo, nós dá um jeito. Quer dizer, quando eu aqui já começo a parabenizar o prefeito antes de ver tudo, porque é muita coragem, diante de dificuldades, ele tomar essa decisão, porque, gente, se for para moradia, olha, outra coisa que eu falo, e quero mostrar para vocês, as casas que foram mal distribuídas, todas estão ocupadas. Gente, e ai daqueles que ficam na rua, pessoas que andam na rua porque não tem um teto nem para alugar, tem o dinheiro e não tem para alugar. Cada casa feita em uma comunidade, tem que tirar o chapéu para quem faz. Está ali, Mariana e Tonico, quando houve o dia que Tonico ia tomar posse, antecipava, ainda não tinha nem sido ele o prefeito, mas eu antecipei, vim para a casa de Tonico à noite, Juninho estava, a primeira coisa que eu falei, Tonico, Mariana, eu quero que venha uma assistência social que trabalha, que vai realmente na casa do povo, porque um dia um assistente social, no governo anterior, a essa época, me perguntou quem é fulana de tal, que tem 3 filhos, que tem 5 filhos. Eu falei, olha, amiga, você deveria saber, você é assistente social. Entendeu? Então, quero um assistente social forte. A primeira coisa, Tonico, que você vai fazer é conseguir uma moradia para a Aline, foi ou não foi? Que tem 8 pessoas, 8 filhos, consegue isso para ela. E comecei, não faz área para ninguém não, faz casa, porque uma pessoa que você tirar da rua e colocar e der um teto, você está fazendo, Deus vai olhar para você, Deus vai zelar de você por isso. E, sabe, isso na época Laurizete, por exemplo, cesta básica, nunca eu cheguei para apontar um dedo, fulano precisa de uma cesta básica, ao contrário, vou assistente social, visita fulano de tal, visita tal casa, visita aquele pessoal lá. Por quê? Porque nós temos pessoas que representam. No caso das casas, se ela for de doação, a assistente social tem que escolher bem. E como é escolher bem? É escolher por aquela pessoa que mais precisa, isso eu tenho falado com as pessoas, a partir das mães solteiras, porque elas não têm um marido ali para auxiliar e tem seus filhos. Imagina uma mãe solteira sem moradia, pagando aluguel, ganhando um Bolsa Família, entendeu? Então, tudo isso é o que eu sempre pensei. Agora, as pessoas, às vezes, pensam diferente. Fulano indicou, não. Fulano falou, olha para quem tem mais necessidade. Lá dentro de São Pedro falava que eu dava emprego, não. Olha, na época lá das varridas de rua, olha para quem tem mais necessidade. Falava com o Tonico aí, vamos olhar, porque mais
Tonico, o primeiro que dava ordem. Gente, começa pelas mães solteiras. Entendeu? E aí foi isso, não foi dando privilégios, não foi procurando dar privilégios. Sempre procurei fazer isso, indicar, mas é falar com as pessoas que estão na frente. E quando é moradia, gente, assistente social. Quando é pela Caixa, as caixas têm suas regras. Ela mesmo tem as suas regras. Nem nós podemos mudar, porque a Caixa tem as regras de como é. Vai vir de lá, nem nós sabemos, porque teve vários projetos que têm as regras. Aí Marcela aí é testemunha que nós estávamos, isso, em Belo Horizonte, quando o Laurizete não tinha nem tomado posse, né, Marcela? Você lembra daquele? Quando o cara, o projetista de Aécio Neves chamou nós lá, e chamou a Laurizete, e a gente ouviu ele falar, olha, Lau, temos aqui já pronto um projeto de casa da Laurizete, né? Ele era realmente uma pessoa que já conhecia aqui, porque até em São Pedro já tinha acompanhado um projeto de uma associação comunitária, feitas de banheiro. Aí ele chegou e falou, não foi, Marcelo? Ele falou, temos um projeto aqui, mas o prazo é muito curto, só aparece aqui 90 dias para começar. E Laurizete, mas lá não tem terreno. Nesse mesmo dia, de lá mesmo, Clodoaldo ligou para o pai de Aécio aí, para Ricardo. Lembra disso? Ligou para dar início à compra daquele terreno. Laurizete não era nem prefeita ainda. Ela simplesmente tinha pegado o diploma, era uma prefeita diplomada, mas não tinha tomado posse. Então, para mim, na hora que falou, tem tantas casas aqui, eram 50 casas, foi 20 para São Pedro, se eu não me engano, 23, e o restante aqui em Buratiba. Então, para mim, é a maior alegria da minha vida, porque a maior falta que está tendo hoje é déficit de casa, de moradia. São Pedro é mais de 30, 35 de urgência. Com Buratiba, segundo o Tonico, São Pedro e Buratiba junto, nós fizemos um levantamento junto, davam umas 100 moradias, né, pelo que eu vejo. Então, gente, moradia é uma coisa e eu já estou parabenizando pela coragem. É minha palavra. Respeito a opinião de cada um, porque se não tiver opinião, não... se nós não respeitar a opinião, nós não somos democráticos. Entendeu? Só peço que tem uma pausinha para orador aí, não tem? Do seu tablet. No tablet. Tem? No tablet. Quem vai falar agora? Não. Só para a gente dosar o tempo de fala. Viu, gente? É só. Apareceu aí? Um minutinho. Dez minutos, viu? Boa noite a todos. Até 10 minutos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui do projeto de lei número 6, porque, em primeira vista aqui, eu não vejo essa necessidade, entendeu, desse orçamento de operação aqui, até mesmo porque, mediante a situação que já foi colocada essa casa, das dívidas que o município herdou de uma gestão anterior, eu não vejo essa necessidade, porque isso só iria acarretar mais o nosso município no momento, entendeu? Nada contra que mais moradias, entendeu? Porque até mesmo já vieram outros projetos aqui, eu queria aproveitar a oportunidade que a administração está presente, que já vieram outros projetos para a criação de cargos. Enfim, estamos caminhando agora já para uma votação da LOD e a LOA. Em seguimento, poderia sim, se a administração, com um plano de cargos e carreiras, poderia mandar, cargos e salários, poderia mandar juntamente um projeto para a gente fazer essa junção, juntamente com a votação de lei orçamentária e diretrizes, para fazer essa correção que está defasada dos munícipes, entendeu? Dos servidores que estão defasados. Então, como eu havia dito aqui, eu não vejo essa necessidade, isso só vai simplesmente acarretar mais o nosso município. Eu agradeço a oportunidade.
Boa noite a todos. Eu concordo com as palavras de o colega Adriano aqui, e completando também o que a Ednilson falou ali a respeito do projeto, né, na época de Laurizete. Sim, eu lembro muito bem que nós tivemos no gabinete do secretário de Aécio Neves, mas lá já tinha um projeto pronto, o projeto estava pronto. E a questão desse projeto de lei de número 6, 2025, não tem projeto nenhum pronto. Eles estão colocando um projeto aqui para tomar um empréstimo na Caixa, certo? Não tem projeto para casas, não tem projetos, não tem pessoas cadastradas, não tem terreno, né, já pronto para construir as casas. Concordo com você, Ednilson, que quando se trata de moradias, né, a gente tem que abraçar a causa, sim, porque a gente vê a necessidade do povo. Né? Eu vejo aqui em Umburatiba muita gente procurando, sim, casas para alugar. Mas esse projeto de tomar um empréstimo na Caixa para isso, eu não vejo necessidade. Só vai acarretar mais dívida para o município. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sobre esse projeto aí, isso não chegou a ser um projeto ainda. Está aqui, vai ter votação, e esse projeto é o quê? Isso vai ser um empréstimo, que a Caixa está fornecendo para moradia das pessoas que necessitam de um teto, né, para morar. Então, é o seguinte, primeiro, isso aqui vai ser o quê? Vai ser um empréstimo e vai ser votado entre nós, os vereadores, para depois formar o projeto que vai ser aprovado entre nós. Mas eu sou a favor, né, que é para moradia para pessoas, eu acho que é necessário. Só isso. Obrigado. Boa noite a todos. É uma necessidade, eu vejo, principalmente no distrito nosso do São Pedro, principalmente, porque na época passada veio o projeto e não tinha terreno, entendeu? O São Pedro está precisando de abrir rua e gerar terreno para a população, porque está necessitando. Um aluguel hoje lá no São Pedro está chegando 500, 600 reais. É uma necessidade de moradia, porque eu arrumei uma funcionária lá mesmo para minha mãe, porque está idosa, precisa de uma cuidadora. Um aluguel para ela morar é 400 reais. É um absurdo. Precisa de moradia. E eu peço, não sou contra, mas eu peço aqui, diante da população, que seja um projeto bem distribuído, porque tem coisas aí que eu já vi e vejo. Na gestão passada, 2 vereadores recebeu essas casas e está lá hoje alugada, retrasada. E isso é uma covardia para a população, porque isso aí é um descaso, você entendeu? Então eu não sou contra, mas que seja distribuída para pessoas carentes, principalmente quem tem filho, porque tem muitos que recebeu casa lá e venderam e sumiu do São Pedro. Então tem que ser bem distribuído e que venha um projeto aí para ver onde que vai ser feito,
para quem vai ser incluído nesse projeto, a família, para ser uma coisa bem transparente. Isso aí eu peço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o Juninho, né? Quando fala da população, a gente está aqui para ajudar, principalmente a população carente de São Pedro, que não tem moradia. Então, meu povo, eu estou aqui para ajudar a população. E também eu peço, né, o meu colega disse, tem que saber distribuir, porque um aluguel em São Pedro, eu tenho um filho que paga R$500, Juninho, de aluguel. E para a renda dele, eu acho um aluguel pesado. Então, essas casinhas não é... Essas aqui, eu acho que é da Caixa, é pagado, né? É pagado. Então, não é de graça. Se for, ele encaixa nisso aí. E não só ele, mas alguém, né, que tem, né, a renda. Então, o que fala da população, se é para ajudar, gente, vamos ajudar as pessoas carentes, né, em moradia, né? Então, nós estamos juntos. E desde já eu agradeço. Oi. Boa noite a todos. Eu quero, assim, eu acho que a pessoa essa administração está tomando uma providência muito, assim, que nosso município tem muita gente dependente, assim, de moradias, e eu acho que na situação que o município não está, como se diz, a administração não está podendo andar, então eu acho que é uma situação boa. Eu abraço essa causa, tá bom? Muito obrigado. Gente, é óbvio que casas são bem-vindas, todos precisam de casa. Hoje, quando recebemos o projeto, e hoje recebemos em tempo, mas hoje eu tive uma conversa com o prefeito João, no qual nós conversamos a respeito da dívida e a respeito desse crédito de 1.300.000. E ele até aceitou que esse projeto 06 entrasse em tramitação para a gente discutir melhor esse projeto. Assim sendo, eu encerro a palavra aqui e como a questão de oradores, pela ordem da oradores inscritos, o pessoal da prefeitura foram os últimos, nós vamos ouvir o primeiro orador, mas que diz respeito às casas aqui, nós vamos esperar ver o que a assessoria do prefeito tem a nos dizer. Vamos dar continuidade, passando a fala pelos oradores inscritos e começando por o Wellington, que fará o uso do microfone. Eu desafio qualquer um que fala assim, ó, eu ouvi isso em seu som. Então, assim, vem gente de fora e toca, realmente toca. Mas a gente do município não pode pagar por quem vem de fora. Então, a gente está gastando um meio de regulamentar esse uso de som no município. Como? Regulando a altura, regulando o estilo de música, tudo isso é
No que diz respeito à questão de som automotivo, nessa casa não entrou nada que proíba o som. O Conselho Tutelar fez uma palestra aqui na Câmara e foi até levada em conversa a questão das músicas ouvidas em determinado som, questão que venha paredões que venha a ser, digamos que, evento do município. E eu até concordo com isso, que nós temos filhos, filhas, e tem músicas que não devem ser ouvidas em paredões. Eu acho que o Wellington, por exemplo, tem uma criança ali, ela chega ali aos 4, 5 anos, então você vai ficar envergonhado de levar a sua filha para ouvir determinada música. Mas nessa casa aqui não entrou nada que impeça o uso de paredões, o uso de som, não. E outra, nós somos legisladores, isso é uma questão da Polícia Militar, uma questão de música. Foi até frisado aqui por Mariana que nenhuma pessoa do Executivo tocou em assunto de proibir paredões. Agora, se caso queira fazer uso da palavra, o Sargento Kleber, para falar a respeito, estou abrindo essa deixa aqui, gente, porque tocamos no som. Aí o Kleber quiser falar alguma coisa a respeito de som, fique à vontade. Não na parte individual. Exemplo, no Brasil, nós temos uma vasta pessoas que sofrem de autismo e às vezes não conseguem absorver aquele volume alto do aparelho de som. A questão que aconteceu no Curitiba, no meu comando, houve muito questionamento. Inclusive, eu levei o fato do conhecimento diferente, né? Que é meu hierárquico, e dividi com ele essa demanda da gente poder contribuir com a população, com o pessoal que faz uso do som, principalmente época de eventos, ele automaticamente deliberou para mim, claro, você é o comandante da estação, você vai tentar harmonizar, equilibrar o uso dos paredões de forma que a população do coletivo não venha a reclamar, porque se vier a reclamar, infelizmente, as providências têm que ser tomadas. Por parte nossa aqui, em contribuição com a população, a gente sempre faz esse balanço de equilíbrio e harmônico entre a população, o uso do paredão, para não haver esse desgaste. A gente tem que chegar no local para ter que tomar as providências conforme a lei de contravenção nos manda a fazer. O que geralmente eu falo? Geralmente quando chego ao ofício, né? Para quem está, o organizador, quem está na linha de frente, tentar equilibrar o uso do paredão de forma a não extrapolar tanto. É o equilíbrio que eu tento fazer no meu período de comando. Mas, até então, não há restrição, não há proibição. E sim, há a parte da atuação da polícia militar para chegar até o local e tentar equilibrar isso aí. Mas, no caso, como tem evento na cidade, como já é uma tradição, a gente tenta balancear. Houve sim um debate aí na parte anterior a respeito de alguns tipos de música que realmente fazem apologia a sexo, ao crime e tudo mais, uso de drogas. Então, infelizmente, pega mal. Poxa, a cidade tem uma gestão pública, tem a polícia militar e a coisa é solta. Pode fazer
fazer o que bem quer, o que bem quiser. Então, no meu comandamento, eu tento equilibrar isso aí de maneira que atendem a todos da melhor forma e que não haja essa rixa. Mas pode-se usar o paredão, pode de forma organizada. Um bom seria, igual foi citado aqui, estou sendo muito nessa fala, mas é bom que de ter um disciplina para poder aferir o som, né, o volume, e manter a coisa de maneira que flua bem, que não atrapalhe o serviço da polícia, e que a gente, no momento do acionamento, a gente vai estar parado pelo ofício, quem reclamar que ligar, Cléber, estou falando com Cléber, como é que é a situação desse paredão aí? É até que hora? Olha, pelo caso do ofício aqui, é até, por exemplo, 2 da manhã. E por que está até 3, 4 horas? Então, às vezes, a situação que eu tento amenizar a coisa, falar, não, que nós estendemos um pouquinho, mas sabendo que está ferindo com o direito do coletivo. Mas, tranquilo, se houver um equilíbrio aí, vai fluir tudo bem. E de maneira que nós vamos atender a todos e que ninguém vai ser prejudicado, aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, vai, assim, sentir que esteja num ambiente de conforto. E tudo bem conversado, bem comunicado, vai fluir bem. Essa é a minha ideia, que eu anotei, mas não precisa mostrar. O que a gente quer? Não só dia de evento, no final de semana. Então, eu fiz o vídeo, mas não consegui repassar para passar. Eu filmei numa ponta da rua, na outra. Eu contei 8 pessoas no final de semana na rua. Então, o que a gente quer? Justamente isso. Vocês estipulam uma altura agradável para todos, que não vai incomodar nem o pessoal que está em casa e nem o pessoal que está na rua. Mas que dê um jeito de liberar para a gente. Não vou falar dia de semana também, porque eu acho absurdo. Uma sexta, sábado, domingo, vai ser não. Sexta pode ligar até tal hora e até tal volume, até tantos decibéis. Sábado até tal hora, até tantos decibéis. Domingo até tal hora, até tantos decibéis. Pronto, é só isso que a gente quer. A gente quer o direito de usar, mas que a gente saiba usar. Aí o que eu propus para os meninos? Até citei que a prefeitura, eu quero ligar meu som sábado. Vou até a prefeitura, quinta ou sexta, falou, mano, eu quero usar meu som de tal hora, em tal lugar. Vou pedir à prefeitura, a prefeitura vai me dar e eu vou passar para o policiamento. Ó, tal altura, o horário é desse, a esse, e pronto, acabou. Porque aí vocês estão cientes, o pessoal da prefeitura está ciente e a gente está ciente do que pode fazer. Bom, inclusive, como já faz a emissão do ofício para a gente, dando ciência que vai acontecer no evento tal local, já coloca aqui a placa, o veículo, coloca o número de contato. Mas o que eu quero deixar, o que eu quero frisar aqui é o seguinte, que haja consciência e disciplina. Eu sei que todos em Uratiba são conscientes, são educados e respeitam o que eu falei. Mas tem certas situações que eu já me deparei de ter que manter o contato com o dono do paredão e automaticamente a população eu falo assim, aqueles que querem revidar contra a gente. Então, o que a gente quer evitar é esse conflito de que a polícia, num momento, por exemplo, você vai organizar um evento aqui, vai ter um paredão, assinei o ofício, eu estou me comprometendo com o ofício. Isso. Você a responsabilidade é minha. Qualquer fato que acontecer ali, a polícia militar tem ciência e nós temos toda a competência de tomar providência. Tranquilo, tem que estar tranquilo. Mas que haja, por parte dos organizadores, essa consciência aí, esse livre-arbítrio de chegar até o dono do paredão. Se o ofício foi até 2 da manhã, já chega, a partir de 2h30, de 1h30, começa a baixar, até chegar às 10 horas. Quando há a obediência mediante o ofício, todos os eventos que forem elaborados no município, a Polícia Militar não vai restringir nada, não vai questionar nada. E, por outro lado, nós vamos chegar, quem está solicitando a polícia por perturbação, nós estamos amparados. Não, nós temos o ofício, já foi estipulado tal horário, a gestão atual assinou o sentido, então vai fluir muito bem, assim, de forma disciplinada e que esteja em inteira harmonia com a Polícia Militar, para não haver desequilíbrio. Essa contradição tem que chegar lá, eu tenho que te ligar, poxa, 4 horas da manhã, uma vez até 2. Porque o meu jeito de trabalhar, todos sabem, eu procuro o máximo conversar, orientar, mas vai chegar um certo momento que as solicitações, o estacionamento vai chegar até na nuvem, o major vai me cobrar. Claro, peraí, seu destacamento está desvalorizado, o pessoal está dizendo aqui, mas a minha intenção é trabalhar com você, colocar um parâmetro aí que nós ficaremos bem atendidos e
prestaremos o nosso apoio, nossa segurança, de forma que satisfaça a todo mundo. É por isso que eu peço uma regulamentação, porque eu digo que, um exemplo, se eu tiver com som ligado lá, eu tenho no meu documento, vai ter placa, vai ter horário, vai ter tudo isso. Às vezes eu peço que é invocado, eu peço uma novinha para você. Estou lá com o som ligado. Chega outro som e liga. Infelizmente eu não posso controlar o outro som. Por isso que eu peço a regulamentação, porque só vai poder ligar através dela. A partir daquilo ali, o que tiver fora, o habitante fala, ó, tem outro som aqui, o som está me incomodando. Aí a gente não tem essa responsabilidade. Só para finalizar a fala, quando acontecer um fato dessa natureza e chegar um outro paredão, um outro veículo, quem é o próprio organizador já pode assinar o é o seguinte, nós já encerramos aqui, mas tem um veículo no local que está causando transtorno. Aí nós vamos fazer tudo para a polícia. Se couber a apreensão, a multa, que a multa já está um pouco doce, né? Tipo de informação que vai até 20 mil, mas eu vou me inteirar nisso aí. Mas é aquela coisa, o nosso serviço aí com os eventos vai ser tranquilo. Gente, perdão por ser tão extenso, mas é bom que a gente esclarece, beleza? Mas obrigado, então. Pela ordem, como oradora inscrita, eu convido a Aldina Sueli a fazer uso da palavra. Por 10 minutos, se possível, Sueli. Não? Aqui. Boa noite a todos. Agradeço aqui a oportunidade. Eu vim exclusivamente apresentar o Conselho Municipal de Saúde de Umburatiba. Eu estou presidente do Conselho Municipal e por escolha de todos os representantes, e vou passar para os vereadores o nome dos representantes deste conselho para, numa eventualidade, a gente poder fazer uma parceria com essa casa para estar indo até as reuniões do conselho, que é todas as últimas quinta-feiras do mês. E tem outras reuniões também, quando é a aprovação de alguma ata ou de aprovação de alguma verba que vem para o conselho aprovar. Eu vou ler, porque eu não sei o nome de todo mundo assim, a composição do conselho. Os membros do conselho foi escolhido pela Lei 8.142, que são os representantes do governo, que é 25%, que é titular Sérgio Omar Costa Coimbra, que está presente aqui. O suplente Henrique dos Santos também está ali presente. Também o titular Arlene Pereira Nunes não está. Suplente Andrine Rodrigues. Representando os trabalhadores de saúde, titular Aleph do Nascimento. Suplente Marineide Gonçalves Ribeiro, está ali. Titular Crislane Ferreira dos Santos, não está presente. Suplente Andréia Lemos Lima. Representando a sociedade civil, também usuários, né, que faz parte da pastoral da criança, que é o Cedite Teixeira Costa e Janete Rodrigues Pereira, que todas estão aqui, todas as duas. Representante de usuários, titular Aldina Sueli Antunes Martins, eu. Suplente Maria das Graças Borges, não está presente. Titular Magna Alves dos Santos, que está ali presente. Suplente Douglésia Alves dos Santos. Dentro dessa escolha dos membros, foi escolhida também uma diretoria, né, que é o conselho próprio que escolhe a diretoria. Por unanimidade, eu fui escolhida
eu fui escolhida titular dos representantes do SUS, fazendo parte da presidente do conselho. O vice-presidente do conselho é Aleph, que faz parte do representante dos trabalhadores. Foi o primeiro secretário titular também, Sérgio Mário, e segundo secretário, que é Magna Alves, que está ali presente. O nosso mandato é de 2 anos, podendo ser revogado por mais 2 anos. E tem também, que eu esqueci, a representação da Polícia Civil, que é Anderson e Brito, representando a Polícia Militar. Então, é uma honra para a gente estar aqui, falando com vocês, e pedindo a parceria de vocês junto ao Conselho. Quando se trata de saúde, a gente trabalha pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é para todos. Mas, quando o vereador, que a gente fala, foi Fominha, a gente pode falar Fominha? Que a gente fala Fominha, falou que falou de saúde, é muito bom que os vereadores sentam com a gestora, conversam com ela, vê qual é a entrada aqui pela unidade de saúde, quais os atendimentos são pleiteados pela gestão, pela unidade, quais os tratamentos que estão ofertados para a comunidade, que a gente sempre trabalha pela comunidade, pelo bem comum. Então, não adianta estar aqui falando que a saúde não funciona se você não sabe como é que atua as políticas públicas. Estou aqui também para convidar vocês para o dia 6, agora desse mês, na sexta-feira, a gente está ali no Vivas, fazendo uma conferência, cujo título da conferência é uma saúde de qualidade, garantindo a dignidade como pilar do SUS. Então, a gente convida, o convite é estendido aqui à Câmara, todos presentes também estão convidados para estar lá, que a gente vai estar lá, é lá que a gente tem voz, é lá que a gente vai falar quais as políticas públicas que a gente vai pleitear para o nosso povo, é lá que a gente vai questionar, que a gente vai falar, a gente vai argumentar. Então, eu peço aos vereadores que, quando quiserem saber de alguma coisa que está acontecendo, nessa pasta que é saúde, a gente tem uma gestora de excelente qualidade, faz um trabalho brilhante. Eu posso falar disso porque ela está fazendo uma parceria com o Conselho. Tudo até hoje que a gente foi até ela para questionar, ela está nos dando de volta. Então, que vocês, vereadores, sentam com a gestão e ajudam a gente a trabalhar em prol da nossa comunidade, em prol do nosso povo, que é isso que o povo quer. É saúde, educação, né? Mas vamos lá, ajuda a gente nessa demanda, nas aprovações, lá. Se vocês estiverem lá, eu prometo, eu sei que vai sair um trabalho maravilhoso. Aí vocês vão sentar na cadeira e vai falar se a saúde em Buratiba funciona ou não. Eu vou ler uma mensagem aqui também para deixar para vocês, para meditação, que eu adoro mensagem. Somos mais do que uma equipe. Somos líderes, a responsabilidade de inspirar pelo exemplo e não pela palavra. Cada decisão que tomamos, cada ação que colocamos em prática, deve sempre recarregar e ter um propósito maior, o de servir. Servir à sociedade, à comunidade e a cada pessoa que, direta ou indiretamente, confia o nosso trabalho. Liderar não é estar à frente, é estar ao lado, é ouvir com empatia, agir com consciência e lembrar que o nosso papel só faz sentido quando gera impacto positivo além das paredes da nossa organização. Que a humildade nos mantenha conectados à realidade, que o comprometimento nos mantenha firme na missão e que nunca esqueçamos que somos parte de algo maior. E o nosso maior valor está em como usamos o que temos para melhorar a vida dos outros. Servir é a forma mais nobre de liderar, e isso que nos torna verdadeiramente grandes. Obrigada, tenham uma boa noite, estão convidados à conferência.
Então, gente, fica dado o recado no que diz respeito à conferência, fica estendido o convite aos colegas vereadores, né? Eu falo, questão de vereadores demais, mas já foi estendido aí. Eu falo que é bom que todos compareçam. Assim, a gente vê a real necessidade. Vai ter uma conferência da questão da assistência social também. Já até postei o convite no grupo, fica todos também já convidados, né, a participar, para que a gente consegue, o colega Ricardo até falou, questão do PPA, de uma LDO, e essas ações são ações que nós vamos, que é elaborada o PPA, LDO e LOA através dessas ações que o município vem fazendo, que é conferências municipais. Pela ordem, eu convido o senhor Belarmino a fazer também o uso da palavra. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a Câmara Municipal, todo o Legislativo. Quero agradecer aqui à Câmara pela oportunidade. Quero agradecer aqui a presença dos procuradores da Prefeitura, do município, do nosso município, e saudar também as autoridades que estão presentes, e saudar todos vocês que estão aqui. Muitíssimo obrigado pela presença. Fico satisfeito de ver todos empenhados aqui pelo município, que eu sei que isso é de grande importância, de grande valia para o nosso município. Eu sei que todos que estão aqui estão querendo o bem para no município, o bem para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Eu achei na obrigação de vir até aqui, porque pela narrativa que teve da Câmara passada, teve uma narrativa aqui que causou para mim, causou tristeza e até mesmo constrangimento, mas também causou tranquilidade, porque eu sei da minha responsabilidade, eu sei do meu legado, eu sei do meu dever que eu cumpri nessa casa como gestor. E essa narrativa, ela foi incompleta. Eu não sei porquê que quando eu vim aqui, logo quando eu vim aqui, que eu peguei todos os dados com o procurador do município, Etienne, procurei com a Públicos e vim até o presidente, pedi oportunidade nessa Câmara para me prestar conta. Simplesmente o presidente disse que não haveria necessidade, porque tudo estaria no portal de transparência. E aqui, gente, eu trouxe aqui em detalhe, que eu peguei com o procurador, peguei com o procurador do município, peguei com contabilidade. O tempo é curto, mas eu quero simplificar e vou deixar com o presidente para passar para todos os vereadores, para todas as pessoas que tiverem interesse, você entendeu? A minha administração teve transparência, é um livro aberto, não adianta tentar fazer sensacionalismo com o meu nome. Eu quero respeito a meu caráter. Quando quiser fazer qualquer esclarecimento, qualquer indicação em rede social, procura inteirar, não vai agir de forma sem consultar. Eu vou falar aqui, vou pegar aqui aos poucos. Eu vou por etapa aqui. Eu recebi de convênio de resoluções arrecadadas de 2020 a 2024, recebi 7.210.000, 2020 R$80.000, 2021 926, 2022 2.385.000, 2023 2.460.000, 2024 1.357.000, total R$7.210.000 que eu recebi de emendas. 7 milhões. Vem aqui a segunda parte. Deixei a pagar dívidas
dívidas realmente na prefeitura, R$4.285.000 a pagar. Isso que eu deixei está aqui, eu vou deixar depois para quem quiser, tiver interesse, pode pegar. Deixei um saldo em conta de R$4.924.000. Vou deixar aqui para qualquer um. Deixei um saldo de R$4.924.000. Vem aqui, senhor presidente, o agravante, que eu acho que você sabe o que significa SINCOM, sabe, né? Pois aí está na transparência, você teria que ter informado para falar para seus colegas, entendeu? Eu herdei umas contas de 2008, dos gestores passados, 2008 até 2019, que foi quando o pai dele era prefeito. Só o pai dele deixou uma dívida de R$2.450.000. Dessa dívida eu paguei 600 e poucos mil e está pendente ainda. Está pendente ainda 1.900.000, que está aberta essa conta. Então essa conta ela vai para o saldo devedor do município. Ela vai para o saldo devedor. Então, quando você coloca o que eu deixei mais ou menos, quando você faz a conta, a matemática aí, essa diferença chega aos 7 mil, é o devedor que os gestores deixaram, de 2018 a 2008 a 2019. Vamos aqui na quinta parte. Aqui foi a conta que hoje até o procurador Etienne passou para mim, que foi o gestor passado que deixou de 1.879.000, deixou 2.478, eu paguei 600 e pouco, ficou 1.879. Milhões de reais. E aí, gente? Eu fui várias vezes nessa Câmara aqui, ovacionado, até mesmo pelo presidente, ovacionado pelo presidente, por várias pessoas aqui. Será que eu não fiz nada nesse município? Será que eu não deixei marco na administração? Será que eu não deixei legado? Será que eu não fiz nada por alguém? Olha o que, vamos lá, uma aquisição de uma viatura de polícia militar. Uma aquisição de uma viatura de polícia civil, construção da ponte sobre o rio Itaém, calçamento na rua de São Pedro, a saída para Carlos Chagas, construção da unidade básica de saúde, abertura da unidade básica de saúde de São Pedro, com tempo integral 24 horas, reforma da escola Colatina de Souza, aquisição de um veículo Uno, parceria com a Câmara de São Pedro, aquisição de um veículo Onix, aquisição e distribuição de 9.000 cesta básica, aquisição de um veículo de ambulância Fiorino, aquisição de um veículo Sprinter, aquisição de um ônibus de transporte escolar com parceria com a Câmara Municipal, construção de esgoto sanitário de maneira de 100 metros de diversas ruas, construção de 7 casas populares com recursos da Defesa Civil, construção de 15 casas com recursos do Vale do Rio Doce, aquisição de um veículo de motocicleta, aquisição de um veículo estrada, aquisição de um Orochi, aquisição de um Uno, aquisição de um veículo da Renault, aquisição de uma caminhonete S10 para a Defesa Civil, aquisição de um veículo Argo, aquisição de uma estrada, aquisição de um trator agrícola, aquisição de um Argo, aquisição de um Siena, aquisição de 2 veículos Renault, aquisição de um veículo Onix, aquisição de 2 veículos Chevrolet Spin, aquisição de veículo Sprint Mercedes Benz, aquisição de veículo de ambulância Montana, aquisição de veículo de ambulância Master, 2
2 veículos motociclista Honda, construção de calçamento da rua Germânica Conceição, construção do calçamento da Travessa José, acesso ao Logidão, construção de calçamento de bloquete sextavado da rua Professor Edgar Cardoso, reforma e revitalização da Praça Matriz, reforma e revitalização do Mercado Municipal, reforma da revitalização de banheiros públicos da Praça Matriz, reforma e revitalização da pista de vaquejada, construção de manilamento de esgoto pluvial da rua Brasília, iluminação e construção do muro do cemitério do bairro Recanto das Rosas, construção da garagem da frota, construção de bloquete sextavado, calçamento da rua Anorinda, construção calçamento do bloquete sextavado da rua Alcides Soares, construção do calçamento de bloquete sextavado, calçamento da rua Almerinda Gangá, aquisição e distribuição de 9.000 cesta básica, aquisição de 100 kits de natalidade, instalação de aparelho de ar-condicionado no prédio da Prefeitura Municipal, climatização no prédio da Escola Municipal Salivar Ferreira Borges, climatização no prédio da Escola Colatina, reforma e revitalização do prédio da Secretaria Municipal de Educação, mudança da rede elétrica do prédio da Prefeitura, construção de muro de arrima, manilhamento em frente à Prefeitura, aquisição de imóvel residência ao lado da Casa de Jason, aquisição de imóvel da residência da antiga Casa de Aguimar, aquisição de imóvel residencial onde funciona o Conselho Tutelar, reforma parcial do ginásio de esporte, abertura de janelões da quadra poliesportiva, pagamento de mais de R$500 mil de regularização de imóveis urbanos, construção do calçamento de bloquete ressextavado à frente à quadra poliesportiva, reforma do alambrado do campo de futebol, substituição de toda a iluminação do campo de futebol, aquisição de 3 hectares de terras de Castor Salamão para a implantação de novas moradias populares, extensão da rede de iluminação pública para Germana Conceição, extensão da rede de iluminação pública para a rua Anorinda, reforma do caminhão basculante, reforma do caminhão-pipa, reforma do trator de lixo, manutenção mecânica da Patrol, Caterpillar, manutenção mecânica da escavadeira antiga, vendida posteriormente, reforma e ampliação da unidade básica de Umburatiba, reajuste linear dos servidores municipais, pagamento, reajuste linear dos servidores municipais acima de 35%, pagamento anual de recomposição salarial da base de INPC, implantação do polo de curso superior de Alfa Unipac, ampliação da reforma do quartel da Polícia Militar, parceria com os municípios da Câmara e reforma e ampliação do prédio da Delegacia de Polícia Civil, implantação do posto de identificação de identidade, distribuição de 10 bolsas para ensino superior carente de São Pedro, 110 bolsas, revitalização do funcionamento da fábrica de bloquetes, parceria com o governo do Estado de implantação sistema de televisão aberto, cessão do terreno, parceria da TIM Telecomunicações para implantação do terreno celular, construção de reforma de ampliação de pequenas moradias carentes, contratação de despesas de manutenção de realizações abertas, manutenção de conservação de cascalhamento da estrada de Umburatiba a São Pedro, construção e reforma de Mataburro e estradas municipais de Umburatiba, manutenção de festividades cívicas populares do calendário de evento do município, uma sala de aula de 60 metros quadrados, feito na Escola Colatina, com 2 banheiros, 15 casas com recurso próprio, Estelita, Sidona, Irmã de Cida, Adelina, Aline, Maria Rebola, Cachiló, Milton, Maria de Daz, Irmã de Queidinha, Rafael, Vanderleia, Nalva Costela e Nilson de São Pedro. Gente, fica aqui as minhas considerações. Se tiver alguma pergunta, estou aqui aberto. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito fácil as pessoas fazerem escada em nome dos outros para subir. Mas está aí, o TCU está aí as ordens, para vocês, se quiserem procurar o Tribunal de Contas do Estado para fazer auditoria, está aí aberto para vocês. A minha administração tem certeza,
foi um legado brilhante, foi uma administração brilhante, foi uma administração sensacional, porque minha administração, ela chegou e todas as pessoas foram beneficiadas. Fica aqui as minhas considerações, muitíssimo obrigado. Então, gente, falar, condenar a Câmara, condenar o presidente é muito fácil. Senhor Bellarmino, aqui nós sempre elogiamos seus serviços. Eu fui a pessoa que falei que você foi o prefeito que mais deu reajuste aos servidores em quase 50% no longo de 4, 5 anos. Aqui ninguém mencionou, taxou ninguém de bandido ou qualquer coisa que talvez transpareça para você. Aqui, silêncio, por favor, gente. Por favor, silêncio. Se tem algo errado aqui, é algo errado que veio da administração. Porque nós recebemos da administração aqui que o município tem uma dívida de quase 7 milhões de reais. Quase 7 milhões. O relatório está aqui. Então, não foi nada criado. O senhor Bellarmino falou de várias situações e convênios. Essa dívida aqui, nós recebemos que ela foi criada em 2024. Então, eu, como presidente da Câmara, eu não tinha nada mais, nada menos do que repassar isso, porque eu estava cometendo um crime de prevaricação, se eu não transmitisse essa realidade. Todas as pessoas perguntam, procuram, por que a saúde está deixando de fazer isso? Por que fulano procura e não é atendido? Procurei o prefeito, o João, requeremos ele, em janeiro ainda, um requerimento dos restos a pagar das dívidas. Foi o que foi chegado nessa casa, que o relatório está aqui guardado, não foi nenhuma invenção dessa casa, do presidente, nenhum vereador. Está aqui o relatório de uma dívida de quase 7 milhões de reais. Isso não foi criação, não. Agora, se João tem capacitado, foi um erro, tem que capacitar os funcionários deles, ou até mesmo demiti-los, quem emitiu esse relatório, e contratar um outro servidor, ou outros servidores, porque isso foi oriundo da administração atual, que veio para aqui. Aqui ninguém taxou ninguém de bandido, fica todos sabendo. Aqui é uma casa de respeito, aqui nós temos que ser transparentes, nós somos transparentes. Sempre elogiei o prefeito Nico à época, elogiei depois, elogio de tudo que ele tem feito, mas a questão da dívida, foi uma dívida que nós recebemos do município, foi requerido da prefeitura, e ela fala que foi contraída em 2024. Agora, o que nós passamos aqui foi a pura realidade, o relatório está aqui, mas não foi taxando ninguém de bandido, de ladrão, como está transparecendo aí, entendeu? E há várias coisas que foram feitas, sim. Eu sempre parabenizei, continuo parabenizando. Foi questão de convênios, muitas coisas que nós estamos falando de recursos no FM. Chega aqui agora, por exemplo, um projeto de lei de R$ 1.300.000 para casas, o qual a administração vai falar a respeito. Agora, em uma determinada situação dessa que se encontra o município, eu não acho justo a gente pegar um empréstimo, acho justo a gente correr atrás de convênios para fazer casas populares, porque a dívida só vai aumentar e é uma irresponsabilidade, sim, da casa. Entendeu? Isso é realidade. Eu estou falando isso aqui para a oposição, para a situação, não. Eu estou relatando algo que foi taxado aqui como que eu estivesse errado, não aceitasse falar. Todos aqui na casa falam, é só chegar e escrever. Hoje ele chegou e falou. Hoje Bellarmino chegou aqui e falou. Ele inscreveu o orador inscrito. Aqui, se qualquer um vier e fazer inscrição como orador inscrito, vai falar. Então, só quero esclarecer que isso não foi taxando nenhum de ladrão. Isso foi uma questão recebida da gestão atual. Que a dívida é de quase 7 milhões. Inclusive, foram pagos 1.212.000. Isso é a pura realidade. Eu quero agradecer, pedir desculpa pelas palavras e convidar aqui a prefeitura, não sei quem vai falar, o executivo, para falar a respeito do projeto 06. Muito obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente Joenilson, demais vereadores, a senhora procuradora da Câmara Municipal, doutora Carla, demais
participantes aqui na plateia, com relação a esse recurso da Caixa Econômica Federal, da forma que eu conversei com o Joenilson hoje pela manhã, não se trata de um empréstimo para a Prefeitura. Trata-se de uma operação de crédito que visa levantar recursos para a execução do programa Promoradia do município de Umburatiba, que inclusive é um recurso que vem sendo trabalhado desde o ano de 2023 pelo prefeito Belarmino Teixeira, o ex-prefeito Belarmino Teixeira, que aqui se encontra. Esse programa ele é destinado à construção de pequenas moradias, no total de 8 moradias, no distrito de São Pedro. São duas parcelas que serão liberadas pela Caixa Econômica Federal, uma no valor de R$650 mil até o final do ano de 2025 e o restante até o final de 2026, com uma pequena contrapartida do município, R$50 mil em 2025 e mais R$50 mil em 2026. O total, o número de parcelas envolvidas nessa transação financeira com a Caixa Econômica Federal serão de 276 parcelas, de forma que são 36 meses de carência que o município vai ter para começar a pagar essas despesas frente à Caixa Econômica Federal. E mais 240 parcelas, que é o final, que vão totalizar 276 parcelas, o número de parcelas do referido programa Promoradia. Com relação à forma de benefícios, quem serão beneficiados por esse programa e o que consiste esse programa Promoradia, aí a gente vai estar passando a palavra aqui para a Mariana, que é a nossa secretária de administração, que ela vai detalhar um pouco melhor essa questão referente ao programa, para que seja do conhecimento de todos os senhores. Lembrando a todos que não se trata de um empréstimo financeiro da Caixa Econômica Federal para a Prefeitura, de forma que no dia tal encontra depositado na conta da Prefeitura o valor do convênio, que é R$1.300.000, o valor da operação de crédito, que é R$1.300.000. É um recurso específico para a execução do programa Promoradia. Então, a palavra empréstimo, ela tem que ser suprimida, chama-se operação de crédito, ok? Obrigado. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, Joenilson Santos Machado, eu cumprimento a todos. Então, eu queria primeiro pedir desculpas, porque quem queria estar aqui hoje apresentando esse projeto para vocês era o prefeito. Mas como ele está em viagem, aí ele pediu para a gente vir explanar, tá, para os senhores. O município vem correndo atrás, tem sido uma grande preocupação, tanto da gestão anterior quanto da gestão atual, as moradias para as pessoas mais necessitadas. Nós somos contemplados com 2 projetos, tá? Nós somos contemplados com Minha Casa Minha Vida, que são 25 moradias, que será aqui no município de Umburatiba, porque São Pedro nós não temos terreno para essa quantidade de moradias. A vontade era pegar essas 25 e dividir, mas o projeto, né, o programa Minha Casa Minha Vida, não dá abertura para divisão. É todo, né, numa mesma localidade, é um conjunto habitacional. E aí a gente vem correndo atrás e com a visita do pessoal da Caixa, do Gustavo, né, da Caixa Econômica Federal em Umburatiba, ele foi e comentou com a gestão que ainda estava lá o cadastro do Promoradia, se o prefeito tinha interesse de fazer adesão. João não tinha conhecimento, e aí ele veio perguntar e a gente informou que era um projeto que a gente havia cadastrado em 2023, dezembro de 2023, não tínhamos mais esperança desse projeto, tá? Mas, enfim, o prazo era até dia 28 de maio, para o município manifestar se tinha interesse ou não. Assim fizemos. E o projeto de lei que vem para a prefeitura, para vir para o executivo, para aprovação, é um projeto que a Caixa nos envia. Nós só, né, colocamos os dados referentes ao município e mandamos para vocês. O projeto
do Promoradia em São Pedro será no único terreno que hoje a Prefeitura tem disponível, que é na sobra do terreno da UBS. São casas planas? Não. São 2 prédios de 4 apartamentos cada. Então, infelizmente, a gente queria mais casas em São Pedro. Só que o que hoje nos atende lá é somente esse espaço para 8 moradias. 2 prédios de 4 apartamentos, 2 conjuntos. E aí, Etienne, né, doutor Etienne, já informou vocês como será a operação de crédito. Não é um empréstimo. A seleção das famílias, basicamente, é da mesma forma do programa Minha Casa Minha Vida. As regras são da Caixa, não são da Prefeitura. Vai ser de forma transparente, de preferência que a Secretaria Municipal de Assistência Social esteja aqui com vocês para discutir e explanar os critérios. Eu posso falar por alto que são famílias cadastradas no CAD único, famílias que têm o Bolsa Família, com a renda per capita de 0 até 128, R$ 218 por pessoa. Essas são as informações básicas que eu tenho para dar para os senhores. A Caixa, posteriormente, vai nos dar mais informações no decorrer do projeto, se assim os senhores aprovarem. O edital de cadastramento, eles nos informaram que não será no início da obra, tanto Minha Casa na Vida quanto o Promoradia. Eles querem o nome das famílias quando estiver 50% da obra. Aí é que eles vão solicitar o nome dessas famílias. Nós lançaremos um edital de cadastramento, todas as pessoas poderão se cadastrar, e daí, a partir desse cadastramento, que será feita a seleção, seguindo todos os critérios. E os senhores podem ficar tranquilos que vai obedecer os princípios da publicidade. Não vai ter carta marcada nem de prefeito e nem de vereador. São realmente as pessoas que, de fato, necessitarem e se encaixarem nas regras impostas pela Caixa. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. As outras informações posteriores nós vamos trazendo de forma que o projeto for acontecendo, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto o Promoradia de São Pedro, tá? E aí fica agora a mercê dos senhores aprovarem ou não moradia para o distrito de São Pedro. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os edis dessa Casa Legislativa, na pessoa do seu presidente, Joenilson, a Polícia Militar, a nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, a todos os presentes. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos pela presença. Democracia é isso, a gente faz a democracia dessa forma. Cada um expondo o seu pensamento, né? Eu relembro Voltaire, quando ele diz que posso não concordar com nada do que dizes, mas lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizê-lo. Então é assim que as coisas funcionam, cada um tem seu ponto de vista, seu pensamento, mas que o objetivo comum seja Umburatiba, essa cidade tão maravilhosa e tão acolhedora. Eu só gostaria de fazer algumas observações. Mariana já foi muito feliz na explanação dela, quando ela fala sobre a questão dos pré-requisitos que serão determinados pela Caixa. Vai ter uma publicação de um edital, né? Nós temos os princípios aí constitucionais, o princípio da publicidade, isso vai ser publicado, e não só o cidadão, como vossas excelências, deverão e poderão fiscalizar, e qualquer irregularidade que for detectada, ela será levada e vai ser apreciada pelos órgãos competentes. Eu só gostaria de fazer uma observação aqui, até o que o vereador Júnior falou. Desde a gestão passada, o município está buscando a questão da regularização fundiária da sede e também do distrito de São Pedro. E quando o nobre vereador fala realmente sobre essa questão dessa dificuldade de ter ruas, de abrir terrenos, nós estamos empenhados em fazer isso, estamos buscando, porque o terreno lá de São Pedro, por exemplo, a maior parte dele está numa área que seria do Estado.
E nós estamos nesse processo de regularização, desde a gestão do ex-prefeito Tonico, para a gente poder, vereador, estar regularizando, estar organizando isso aí, né, para poder estar construindo mais casas. Quando o ex-prefeito adquiriu a área aqui de Castor, foi justamente para isso, para que no futuro, né, Umburatiba, quando viesse esses programas, ela pudesse estar recebendo essas benesses do governo estadual federal. Para que seja feito qualquer operação de crédito, qualquer convênio, o município ele tem que apresentar o registro. E Vossas Excelências não sabem a dificuldade que a gente tem quando a gente chega e nós não temos isso. Agora mesmo nós estamos correndo atrás para resolver a questão da antena, né? Porque a empresa TIM, ela está pronta para instalar a antena em São Pedro, mas o que ela nos pede? Ah, não, vocês têm que ter a matrícula, né, de uma área, volto a dizer, que é o povoado de São Pedro, que nós ainda não temos isso aí, nós estamos fazendo isso aí junto ao Estado, para que nós tenhamos, o Estado passe para nós, né? Porque você chega lá para TIM e fala, não, mas a área lá é na praça. Não, eu só instalo se você me apresentar a matrícula. Então, assim, nós estamos sensíveis a isso, tá, vereador? E eu até estou adiantando, estou falando isso aqui sem autorização do pessoal, né? Mas é porque eu vi isso aí e nós estamos fazendo essa correria e não é algo fácil. Quem vai no cartório de registro de imóveis sabe a burocracia que é para a gente fazer essa regularização. E nós também faremos aqui em Umburatiba, observando que, se Deus quiser, não demora muito, todo mundo vai ter seu título, né? Nós temos a REUB-S, que é social, e a REUB-E. A maioria das pessoas em Umburatiba, elas não vão ter despesas nesse sentido, vai receber o título, né? Porque isso é algo que está sendo feito, o Ministério Público está cobrando dos municípios e a gente vai ter que resolver. Com relação também, concordo com a observação que foi feita aí, com relação à questão que a pessoa que recebe a casa e, às vezes, não dá destinação, quer vender. Eu gostaria de esclarecer aqui que as casas que foram construídas pelo ex-prefeito Tonico foram com recursos da Vale, né? Teve aquele acidente lá em Mariana, os municípios receberam recursos e poderiam destinar dentro de diversas formas. Aquisição de equipamentos, obras, e quis Umburatiba, que foi um dos poucos municípios do estado de Minas Gerais, optou por fazer 15 moradias, né? Machacalice, por exemplo, destinou dinheiro para fazer asfalto. Eu até, na época, eu também trabalhava lá, falei, gente, por que não fazemos igual Umburatiba? Vamos construir essas casas. As casas foram destinadas para 15 mães de família, né, que são arrimo, e nós fizemos questão de fazer um documento em que, as mães solo, como a Mariana está me falando aqui, um documento que a pessoa, durante o prazo de 10 anos, ela não pode vender, ela não pode alugar, ela não pode fazer nada disso. Então, assim, é algo que a própria população também ela tem que entender isso. Nós somos numa região de Minas em que as pessoas são carentes, mas é necessário que as pessoas entendam que, às vezes, você está numa situação meio complicada, mas existe alguém que é numa situação muito mais difícil que a sua. Então, assim, a gente caminha para buscar essa consciência do cidadão, para que o cidadão possa estar aí colaborando, participando. Então, é isso que eu fico muito feliz de ver esse debate. Aqui é um debate que tem que ser de ideias, né? E que a gente busque um bem único, que é uma Umburatiba cada dia melhor. Muito obrigado. No caso, São Pedro, se eu não sei, não estou totalmente ciente disso, mas eu acho que tem um terreno lá que ele já foi comprado e está registrado em nome de uma associação do leite. Hoje é Beto, que é... Será que esse terreno não dava para procurar essa associação e negociar para que colocasse essa antena? Ele tem um registro, Essa questão da antena lá, o local que eles determinaram para a gente do sinal é aquele lá. Grecimar até está aqui, que está nos ajudando. Nós até questionamos sobre essa questão e eles falaram, não é isso, Grecimar? Da antena, o sinal lá. Entendeu? E assim, isso é uma dificuldade. O cara me liga, eu mostro aqui para Vossas Excelências, ele me liga quase todos os dias. Como é que está? Eu falei, calma, nós vamos instalar, porque, infelizmente, se você não apresenta,
Eu já falei, gente, pelo amor de Deus, o povoado precisa. Comunicação hoje, igual hoje todo mundo tem seu celular, né? Hoje, graças a Deus, o filho mora lá em São Paulo, você está vendo seu neto, né? Pelo WhatsApp. E isso é uma coisa que pertence a uma melhoria para a pessoa. Mesmo assim, eles batem na tecla. Então, a gente está correndo atrás, já ligamos para resolver, e nós vamos aproveitar e resolver a situação de São Pedro toda, porque o Estado de Minas Gerais, ele sabe que aquela área já está ocupada, mas existe, como todos sabem, essa bendita burocracia. Mas eu quero deixar Vossas Excelências tranquilos que nós estamos envidando esforços nesse sentido. Só uma palavrinha aqui. Ô, doutor, eu não sei... Você entendeu? Eu não sei a fim de distância, porque praticamente do lado a Oi, na época, construiu aquela torre lá e está lá esperdiçada. Eu não entendi por que a distância eles implicaram que quer estar lá na praça. Inclusive, eu acho que é um local ali que ia enfeiar a entrada da cidade, que ali deveria ser uma praça. Próximo a essa praça é documentada. Foi, inclusive, fez as casas. Tem registro, terreno, tem tudo. Poderia construir essa torre lá, porque nós necessitamos de uma comunicação no São Pedro. Bem, Você entendeu? Essas questões... Essas questões... Foi ali a terra do pai de Aécio, ali, ó. Foi comprada e tem algumas registro. áreas. O problema maior é o seguinte, que antes do atual oficial do cartório, Gustavo, assumir, era Humberto. Humberto realmente fez alguns registros anteriormente. Só que hoje, Gustavo, eu quero até, não tem procuração dele, mas quero até defendê-lo aqui, ele tem que seguir os trâmites, sob pena de ter problema, entendeu? E ele nos questionou isso aí. Vocês têm que trazer essa documentação junto ao Estado de Minas Gerais. Com relação à localização da torre, o que nós podemos fazer, e eu faço esse compromisso aqui, é de entrar em contato, porque teve um processo e quem ganhou para lá foi a TIM. E eles estão batendo essa tecla. A gente liga, conversa, fala com eles, a gente está correndo atrás para tentar resolver isso. Porque aí foge, né, os conhecimentos da gente. Mas o que eu fiquei sabendo que os donos queriam vender por muito. Não sei. Não teria isso, sabe por quê? Eu não sei se eu posso falar isso, mas a questão do terreno da UBS, nós também tivemos esse problema. Há alguém que falou que ele era dono do terreno e queria vender o terreno por um preço absurdo, e o município foi lá e construiu. Entendeu? Então, assim, pelo menos eu falo isso olhando para os olhos de Vossas Excelências, e isso aí não chegou ao nosso conhecimento jurídico lá, não. Até porque, quando existe um bem que é de interesse do município, é muito simples, é só ir lá e desapropriar, e vai pagar o valor de mercado, que nem sempre vai ser o valor que a pessoa quer, né? As pessoas, às vezes, elas pensam que meu terreno vale 100 mil, mas não é. Mas, infelizmente, eles não aceitaram. Mas a gente está aí envidando esforços para a gente poder instalar isso lá. Tá bom? Eu agradeço aos senhores, peço desculpa aí pelo delongar e muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Boa noite mais uma vez. Quero fazer algumas ponderações aqui. Em primeiro lugar, ao senhor Belarmino, quando ele fez uso da palavra e se referiu a algumas pessoas postando em redes sociais o que quer, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, com muito respeito, senhor Belarmino, que
que, se for referida à minha pessoa, tudo que foi dito sobre o senhor em minhas redes sociais foi referente à sua vida pública. Em nenhum momento eu mencionei o nome do senhor da sua vida pessoal. Então, se o senhor não quer ver os seus nomes ventilados em redes sociais, em rodas de conversas, por favor, saia da vida pública. Segundo lugar, tudo que foi falado aqui na reunião passada foi transmitido, foi vindo, a fonte foi diretamente do executivo, né, do atual prefeito. Está aí o balancete, está aí, né, a nota oficial que ele emitiu. Prefeito esse que foi apoiado pelo senhor. Então, se tem alguma crítica a ser feita, o senhor tem que ser direcionada a ele e não a essa casa. E, terceiro lugar, para não perder aqui o fio da meada, a nossa amiga digníssima Sueli, quando a senhora também fez uso da palavra e disse que quando os vereadores ficar falando o que não sabe, eu quero falar para você, minha amiga, com muito respeito, que todas as palavras que eu disse aqui foi com base, tudo que eu falo aqui nessa tribuna aqui, eu tenho prova, eu não falo nada da minha cabeça. Quando eu refiro na minha fala, na reunião anterior, em questões de saúde, eu posso falar com propriedade, porque eu não tive um ente querido morto na gestão passada, porque eu tive que apelar para as redes sociais para pedir doações. Então, eu tenho propriedade para falar, tá bom? Muito obrigado. E quando eu disse aí a respeito, quando o procurador do município, né, ele mencionou, ele apenas usou um termo técnico, mas operação de crédito e empréstimo é a mesma coisa. Quero dizer, fazer uma ressalva aqui, baseado na fala do procurador do município, que se for o povo que for pagar, eu tenho uma ressalva a falar. Não tem um dado exato para mim não cometer um equívoco, mas eu vou chutar. Mais de 70% das casas que o povo paga no município estão inadimplentes, se vocês sabem disso. Sim, e se for o povo que não for pagar, analisem bem, colegas, se o município está em condições de autorizar o município a fazer essa operação de crédito, porque realmente a situação do município não é bonita, coisa dita essa pela boca do próprio atual prefeito. Muito obrigado. Só fazendo uma ressalva aqui aos colegas aqui, a gente tem que observar também a lei de responsabilidade fiscal que está sobre nós. E é isso que eu tenho a dizer a cada um dos colegas. Pense bem, porque isso aqui no dia da manhã pode estar comprometendo a ter parte de pagamento de funcionário, porque se cai pagamento, a Caixa recolhe o que é dela por direito, e o que sobra é que ela repassa. Então, muito cuidado com a lei de responsabilidade fiscal a cada um que está sobre nós. Muito obrigado. Mais algum vereador, pessoal? Tá, agradeço a presença de todos, em especial a Polícia Militar. Aldina Sueli, oradora bem plausível mesmo a sua fala. Pessoal da Prefeitura, Carlos André, Mariana, o Wellington, Belarmino. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, gente, em qualquer situação que venha ocorrer assim, a Câmara aqui está à disposição para passar, mas nós vamos transmitir aqui a situação real, não fictícia. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite.